Fala, galera. Bom, eu acho que eu tô sendo o último a falar sobre o assunto Marrone. Último que eu digo de todos os sites, canais de YouTube, etc, né? Porque a notícia saiu no dia do jogo, na quarta-feira, no dia do jogo América Mineiro e Fluminense, e eu tava em deslocamento, tava em viagem, né? Fui acompanhar o Fluminense lá em Minas Gerais, e aí tava com meus filhos, então tive que dar aquela atenção, tava sozinho com eles. Então preferi deixar passar. O dia de ontem eu tava bem chateado, todo mundo muito chateado também, então preferi tirar algumas horas, se é que eu posso me dar esse luxo, de tirar algumas horas de folga do Fluminense, sem olhar muita coisa e tal. E aí, nessa manhã de sexta-feira, eu fui apurar algumas informações sobre essa situação do Marrone, tá? Então, vou passar para vocês aqui a notícia inicial, onde saiu. Vou passar a informação que eu apurei na manhã de hoje, sexta-feira, e já te dou um spoiler, tá? Do que vai ter nesse vídeo aqui. Não é só o Marrone não, tá? O Fluminense não tá dormindo no mercado e está em busca de outros jogadores. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. E vou passar também alguns números do Marrone para vocês, do histórico dele no Vasco, no Atlético Mineiro e lá no clube da Dinamarca que ele se encontra no momento. Então peço com muito carinho para você ficar até o final desse vídeo. Para a galera que tá chegando aí, não me conhece, muito prazer, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. Independente do seu clube, você é muito bem-vindo aqui, viu? Vamos trocar uma ideia sobre futebol, se você não é torcedor do Fluminense. E se for, pô, aqui é a tua casa, tá? Seja muito bem-vindo. Peço para você me dar uma oportunidade. Não assistir só esse vídeo, assista outros também. Se você gostar e achar que vale a pena se inscrever, deixar o like, compartilhar, você me ajuda muito, tá? E esse vídeo aqui é um oferecimento da Bet7k. E posso te dar uma dica? De coração, quer ganhar um dinheiro? Não aposta no Fluminense, não. Vai na minha. Não aposta no Fluminense, não. Mas não é para apostar nos nossos adversários. Aposte em outros jogos. Campeonato Brasileiro tem vários jogos pela rodada, campeonatos internacionais. Lá na Bet7k tem ligas espalhadas pelo mundo todo. Não vai na minha, não. Apostei contra o Atlético Goianiense, perdi um dinheiro. Apostei contra o América, perdi de novo. Aí ontem, para compensar, quando o Atlético Goianiense marcou 1-0 no Palmeiras, eu fui lá e apostei no Palmeiras. Tava pagando 2,30. O Palmeiras virou o jogo e goleou em 5 minutos e eu consegui recuperar um pouco do meu prejuízo apostando no Palmeiras. Então, vai na minha. Evita apostar no Fluminense se você quer ter a garantia de ganhar dinheiro, porque do jeito que tá agora, galera, não vale a pena, tá? Clica aqui no primeiro link da descrição, faça o seu cadastro e na primeira vez que você for se cadastrar na Bet7k, você ganha um bônus em dobro, tá legal? Bom, vamos lá, galera. Vou colocar diretamente na tela aqui. Clipei no nosso site, opa, tela em branco não, voltou, pronto. Vou passar para você aqui a matéria que saiu no GE, nós clipamos aqui, tá falando sobre o Marrone. Para quem não lembra, o Marrone ele começou na base do Vasco, se destacou muito, foi comprado pelo Atlético Mineiro e aí depois foi negociado com o futebol da Dinamarca. Esse aqui é o Marrone, tá legal? Então vamos lá, a informação ela foi publicada primeiro pelo perfil Sangue do Encarnado. E aí não sei dizer se é Twitter, se é Instagram, mas o perfil Sangue do Encarnado foi o que deu a notícia e foi confirmada pelo GE, tá? Que apurou ainda que o jogador quer voltar para o Brasil. Só que a negociação não é simples, tá? O clube dinamarquês, ele tem interesse em vender o atacante e não de emprestar. E o Fluminense deseja o Marrone por empréstimo. Já vou falar aqui a minha apuração, tá? Na base vascaína, o Marrone, que tem esse nome aí em homenagem à dupla sertaneja aí, Bruno e Marrone, teve grande destaque em 2018, quando fez muitos gols, tá? A polivalência do Marrone foi um dos atributos que atraiu a atenção do Atlético Mineiro. O atacante foi um pedido do Sampaoli, mas ele já estava na mira do Galo antes do Sampaoli, tá? Desde 2019. No total, o Marrone fez 84 partidas e 11 gols com a camisa do Vasco, antes de atuar no Atlético Mineiro. Já no Atlético Mineiro, o Marrone ele fez aí 84 partidas, né? Não, perdão, 84 partidas e 11 gols foi no Vasco. No Atlético Mineiro, ele fez 63 jogos e marcou 10 gols, tá? Ele foi comprado lá pelo esse clube de nome difícil aqui, que eu não vou me arriscar a falar, da Dinamarca, e o clube dinamarquês pagou aí 3 milhões de euros à vista, mais 1,5 milhão de euros em junho agora, junho de 2022, totalizando 4,5 milhões de euros, ou quase 28,3 milhões de reais, tá?
Esses foram os valores pagos pelo clube dinamarquês no Marrone. 28 milhões de reais. Acabaram de pagar a segunda parcela de 1,5 milhão de euros. O Fluminense quer o Marrone por empréstimo. E aí vem uma apuração minha. O Marrone, que eu acabei de fazer agora. Esse empréstimo não seria de graça. O Fluminense pagaria pelo Marrone. E eu perguntei, como é que anda? Porque essa notícia saiu já tem 2 dias. Repito, foi na quarta-feira e minha apuração é de agora. Tô gravando esse vídeo por volta de 2 horas da tarde, apurei às 13h30. Perguntei às nossas fontes, tem alguma informação nova sobre o Marrone? E a pessoa me falou que não, que a negociação é difícil, mas não é por causa de o clube não querer liberar, o Marrone não querer vir, nada disso. É em função dos valores. O Fluminense teria que pagar uma bagatela pelo empréstimo do Marrone, aí depois, muito provavelmente, esse empréstimo seria com passe fixado, e caso o Marrone fosse bem, performasse aqui no Fluminense, o Fluminense teria um passe fixado em X milhões de reais lá, ou de euros, né? E poder pagar esse valor para adquirir o Marrone em definitivo. Outra coisa que eu apurei também, e por todas as apurações que eu tenho feito, e esse parece ser um modus operandi no Fluminense, tá? Claro que quando uma negociação com o jogador é ruim, a gente sempre mira... O torcedor sempre mira o seu alvo no Mário e no seu Paulo Angione, né? Que é o diretor de futebol e o presidente do clube, vice-presidente também de futebol. Só que o que eu tenho reparado, galera, e tem acontecido com mais frequência no Fluminense, é que todas essas indicações de jogadores, e aí eu incluo o Cano, Natan, Felipe Melo, William Bigode, Cris Silva, entre outros, os que dão errado e os que dão certo, tá? Essas contratações, elas têm sido cada vez mais de responsabilidade do scout, tá? Fala assim, André, é óbvio, o Fluminense tem um departamento de scout, ele que indica. Sim, mas ele indica com poder de negociação. Que eu digo assim, ó, esse jogador aqui, eu acho que vai ser uma boa pro Fluminense. E aí, meio que o Mário e o Paulo Angione, eles meio que seguem a linha. Afinal de contas, eles contrataram e pagam um profissional para isso. Aí o nome do jogador é levado pro treinador. Se o treinador gostar, a negociação tem andamento. Então, assim, pelo que eu tenho percebido, não é o Mário e o seu Paulo Angione que vão ao mercado buscar jogadores. Essas indicações têm vindo cada vez mais do scout, onde o chefe do scout, o nome dele é Ricardo Correia. Já o convidei para poder, não falei diretamente com ele, mas falei com a comunicação do Fluminense, se eu poderia fazer uma entrevista, pode ser gravada ou ao vivo, fazer uma live com ele, mas ele não fala com nenhum meio de comunicação, pelo menos não falou até agora. E até agora não é que eu tive um não como resposta, simplesmente fica no vazio, tá? Porque eu gostaria de saber como é feito o scout desses jogadores, né? Aonde que ele chegou à conclusão que o Cris Silva seria uma boa pro Fluminense? Aonde que ele chegou à conclusão que o Cano seria uma boa pro Fluminense? É o que eu tô falando. Tem os jogadores que dão certo e os jogadores que dão errado. E tudo são indicações do scout. E foi ele que indicou o Marrone, o nome foi levado ao Fernando Diniz, que gostou e falou que o Fluminense poderia dar andamento. A partir daí, o seu Paulo Angione e o presidente Mário Bittencourt é que toca as negociações. O que eu queria passar para você é o seguinte, a busca de jogadores no mercado, pelo que me parece, pelo que tem sido o modus operandi do Fluminense, não fica a critério do diretor de futebol e nem do presidente, e sim do chefe do... Quando eu digo chefe do scout, é porque ele tem toda uma equipe ali que trabalha com ele, pega os números e tudo mais. É importante aqui a gente falar isso, tá? Vamos agora aos números do Marrone, né? A equipe dele atual lá na Dinamarca. Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês aqui. Vamos lá. O passe dele, apesar de ter sido pago aquela bagatela que eu acabei de falar para vocês agora, ele se desvalorizou, tá? Apesar que a última atualização aqui é 28 de dezembro do ano passado, de 2021, mas ele se desvalorizou, tá? Porque ele não tem feito uma boa temporada lá na Dinamarca. O Marrone, galera, de 17 jogos possíveis, ele fez apenas 6, tá? Vejam bem, de 17 jogos possíveis, ele fez apenas 6, não marcou gols, não deu assistências. Apenas 6% dos jogos como titular, muito pouco, né? Ou seja, ele não tá jogando lá na Dinamarca, tá? 10% dos minutos em campo e não teve nenhuma participação em gols. Vamos ver na Liga Europa, dos 2 jogos possíveis, o Marrone jogou um jogo apenas, não foi titular, entrou logo do segundo tempo. Na Europa League,
Ele de 2 jogos, de 6 jogos possíveis, ele jogou em apenas 2, também não foi titular, entrou ao longo do tempo. Na Superliga, de 10 jogos possíveis, apenas 1 jogo, tá? Como titular e nada mais. Não sei se esse aqui é o campeonato polonês ou o que é isso aqui. Não é. Alguma Copa lá, né? De 7 jogos possíveis, apenas 1 jogo como titular, tá? E numa outra competição aqui, de 2 jogos possíveis, ele foi titular nas 2, mas não marcou gols, mas deu uma assistência, tá? Temporada 2021-2022, ou seja, os números do Marrone aí bem fracos lá na Dinamarca. Mas o que me chama a atenção, galera, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é essa tela aqui. Tá vendo aqui no meio, posição detalhada? Antes disso, deixa eu voltar para mim, daqui a pouco eu boto naquela tela lá. O Fluminense, presidente Mário Bittencourt, divulgou na sua entrevista coletiva de 3 anos de gestão. Falar em entrevista coletiva de 3 anos de gestão, nos próximos dias ou nas próximas horas, quem sabe até no próximo vídeo, depois desse aqui, e aí eu não sei se vai sair hoje, na noite de sexta-feira ainda, ou na manhã de sábado, eu vou trazer novidades para vocês sobre uma entrevista exclusiva que o presidente Mário Bittencourt vai dar aqui ao canal Sentimento Tricolor, e você, inscrito aqui no canal, vai ter uma participação direta e os membros do canal mais ainda, terão uma participação privilegiada, digamos assim. Então, muito em breve eu trarei novidades aqui para vocês, com data e hora da participação do presidente Mário Bittencourt ao vivo aqui, falando como presidente do clube e não como candidato à eleição. Pelo menos é a maneira que eu pretendo tocar aí essa resenha, esse bate-papo. Não sei se eu vou chamar de entrevista, mas essa resenha com o presidente, eu pretendo conversar com ele sobre assuntos atuais do Fluminense e com o presidente do Fluminense, e não com o candidato à eleição. Candidato à eleição eu passo a conversar a partir de setembro, outubro, próximo às eleições. Repito, eu controlo aquilo que eu faço, as perguntas que eu faço, eu não posso controlar a resposta de quem está do outro lado, tá? Deixando isso bem claro. Mas voltando lá na coletiva do Mário de 3 anos, ele falou que o Fluminense ia em busca aí de 2 jogadores para reposição do Luiz Henrique, para as saídas do Luiz Henrique e do Fred. Quando o Marrone foi anunciado, eu vi muita gente falando que o Marrone chegaria para substituir o Luiz Henrique. E como não acompanho de perto a carreira do Marrone, a princípio eu aceitei essa informação, apesar de achar que a gente vai ter uma perda técnica. Eu acho o Luiz Henrique mais jogador do que o Marrone. Os números do Marrone no Vasco e no Atlético Mineiro me chamaram a atenção. 10 gols por cada clube. Apesar de ter sido uma quantidade de jogos grande, Vasco 80 e poucos jogos e no Atlético Mineiro 60 e poucos jogos, ele marcou 10 gols em cada clube. Eu falei, pô, um ponta-direita são números bons, né? Pois é, galera, olha isso aqui, ó. Posição detalhada, posição principal do Marrone, centroavante, tá? E aí posições secundárias, ponta esquerda é a segunda posição que ele mais atuou, e ponta direita, que é a posição teoricamente para substituir o Luiz Henrique, é a posição que ele menos atuou, tendo feito aí apenas 4 jogos na carreira como ponta direita. Sendo assim, é provável que o Marrone esteja vindo para suprir a ausência do Fred, tá? A ausência do Fred. Porque se não for assim, na minha humilde opinião, falando aqui de forma prematura, claro, e aí, galera, quando a gente faz a avaliação, eu faço a minha avaliação baseado nisso aí, baseado em números e no scout. Eu quebrei a cara aqui quando eu critiquei a contratação do Cano. Eu não queria o Cano no início do ano, preferia o Ricardo Goulart. E aí todo mundo já sabe que o final foi feliz, mas a gente tem uma inúmero quantidade de acertos aqui também. Como, por exemplo, do Natan. A contratação do Natan ela foi questionada por mim desde o início. E quando comparado com o Johan, que era o outro jogador que o Fluminense também estava na mira, eu já tinha dito para vocês que o Johan tinha melhores números. Então aqui a gente acerta e erra e não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em errar. Eu quero ser feliz. Se eu criticar a contratação do jogador e ele for bem, tá tudo certo, tá? Mas na minha opinião, se o Marrone tivesse sendo contratado para substituir o Luiz Henrique, o Fluminense vai estar cometendo um erro, tá? Porque ele é centroavante de origem. Se ele estiver chegando para suprir a ausência do Fred, ficar no banco pro Cano, eu ia falar do Natan, ó, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, eu acho difícil o Fluminense pagar o empréstimo, provavelmente um valor alto,
para trazer o Marrone para ser banco. Então, é bom a gente ficar atento à contratação desde o início. Eu tô passando para vocês assim como eu passei o histórico do Bigode. O histórico do Bigode é como centroavante e segundo atacante. Os treinadores que passaram pelo Fluminense cismam de usar o Bigode como ponta esquerda. Tá dando no que tá dando. Então faço questão de deixar essa observação aqui para vocês, para depois a gente não ficar metendo pau no Marrone se ele for escalado de ponta direita, posição que ele jogou pouquíssimo na carreira dele, tá legal? Nessa consulta que eu fiz hoje de manhã, eu perguntei se além do Marrone tinha outros nomes. E a minha fonte disse que sim. O Fluminense já conversa e negocia com inúmeros jogadores. Só que a princípio eles não poderiam me falar, eu não consegui obter nome nem posição para não atrapalhar as negociações. Mas o que me foi bem dito é isso, que além do Marrone, o Fluminense não está dormindo no mercado, está com negociações abertas com alguns outros jogadores. Mas eu ainda não consegui descobrir o nome e nem a posição. Claro, assim que eu descobrir, ou assim que alguém descobrir na minha frente, eu trago aqui para vocês em primeira mão, ou se alguém já tiver dado, a gente confirma aqui a informação. Não tem problema nenhum, não quero ser pai da matéria, eu quero apenas manter você, torcedor tricolor, bem informado com as últimas notícias do Fluminense. Esse é o nosso objetivo aqui, tá legal? Se você não deixou o like nesse vídeo, deixa agora. Se inscreva no canal, peço com muito carinho. Claro, se você gostar do conteúdo, tá? Se você não gostar, tá tudo certo. Te agradeço mesmo assim por ter chegado até aqui. E um forte abraço pra você. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tá legal? Até mais, galera. Saudações tricolores.